A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual for chamados a ser um povo santo no sangue, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aos nossos canais de apologética aqui no YouTube. Seja o canal do ex-protestante Fábio Pentecostes, seja o canal Tradição Católica e Debates. Por que debates? Muitos perguntam. Porque de vez em quando eu coloco lá, um canal foi criado para apologética debatente do Padre Luiz Toro com os pastores protestantes, mas devido a complicações com o YouTube, eu coloco também vários vídeos meus, mas lá está disponível todos os vídeos que o Padre Luiz Toro já debateu com protestante, eu dublei, está lá nesse canal Tradição Católica e Debate. Você migre para o canal do ex-protestante Fábio Pentecostes, porque esse canal ele tem complicações com o YouTube. E o canal do ex-protestante não. Está tudo ok com o YouTube. Vamos deixar de mais enrolação, meus irmãos. Esse é o programa Falando de Bíblia. Eu vou provar. Um amigo meu nos comentários, colega meu inscrito nesse canal, disse assim: João Fábio, um protestante me disse que quando Jesus diz, deixai vir a mim as criancinhas, não é para batizar. Porque não pode batizar criancinhas, porque elas não têm pecado. Meus irmãos, as criancinhas não têm pecado próprio, consciente, pecados delas com suas próprias obras. Mas as criancinhas, eu vou provar com Bíblia. Assista esse vídeo todo. Eu vou provar com mais de 20 versículos que a criancinha já nasce com a culpa original, ou seja, com o pecado de Adão impregnada nela, e que só o batismo pode tirar essa culpa original. Nós sabemos que Jesus vai dizer, no capítulo 3, versículo 3, a Nicodemos de João, se não nascer de novo, não poderá entrar no reino dos céus. Realmente nascer de novo é se tornar uma nova criatura pelo batismo. Mas como uma criança pode tornar uma nova criatura pelo batismo? Logo o versículo 5 diz, quem não renascer, veja, a criança ela já renasce. Ela renasce na graça batismal de ser livre e de se tornar filho de Deus nas 3 razões teológicas do batismo. Logo no versículo 6, Jesus vai dizer, o que nasceu da carne é carne, ou seja, o que nasceu da carne é o quê? Apenas filho de pai e mãe, pagão. O que nasceu do Espírito é Espírito, batizado, nasceu de Deus. Tanto que Gálatas 3, 27 diz, todos vós que fostes batizados, todos, crianças, moços, e ali a profecia de Ezequiel, no capítulo 9, versículos 4 e 6, vai dizer que esse batismo é para velhos, moças, moços, adultos e crianças. Então, quando Jesus diz, meus irmãos, só lembrando para vocês, pegue papel, caneta, porque eu não vou colocar os textos na tela, tá? São muitos versículos, isso é complicado para mim, dá dor de cabeça para mim editar, colocando no editor os textos, não vou colocar. Mas se nós vermos aqui, em Marcos, no capítulo 10, versículo 13 em diante, onde os protestantes aqui indagam, vamos pegar aqui o capítulo 10 de Marcos, versículo 13 a 16. É interessante você anotar essa apologética, tá? Porque eu vou mostrar para vocês com Bíblia que a criança já nasce com a culpa original. Como você nunca viu nenhuma apologética, apologética inédita minha. Apologética inédita minha, tá? Nenhum apologista trouxe ou mostrou em Sagrada Escritura o pecado original com a criança, que ela já nasce com essa culpa. Eu vou mostrar com Bíblia Sagrada em mais de 20 versículos. Não é pequeno vídeo, mas tenha paciência, assista, porque quem católico instruído é católico sábio. Católico que não assiste os vídeos completos é católico ignorante. Está um passo de se tornar protestante. 10:13 de Marcos, olha o que diz. Apresentaram-lhe então criancinhas para que as tocassem.
Primeiro, apresentaram crianças para que a tocassem, ou seja, tocar. O batismo exige o quê? Toque. O batismo, ela toca. O padre toca na criança, porque o padre está em persona Christi. Então, quando nós apresentamos hoje a Jesus, a quem? Ao padre, para ser batizada. Não tem outra forma hoje de apresentar as crianças recém-nascidas a Jesus. Só tem na pessoa do padre com o batismo, porque ele está na pessoa de Cristo para batizar, em persona Christi. Onde está isso, Fábio? Capítulo 4 do Evangelho de São João, versículo 1 e 2 diz: os fariseus ouviram dizer que Jesus recrutava mais discípulos do que João Batista e batizava. Versículo 2 diz: se bem que não era Jesus que batizava, eram seus discípulos. Então, quando os discípulos estão batizando, quando a igreja está batizando, quando o padre e o bispo está batizando, o diácono, é o próprio Jesus batizando, porque a Bíblia diz que era Jesus que batizava no verso 1, verso 2 diz, não era Jesus que batizava, era a igreja, então é Jesus batizando. Ali está o persona Christi. Então repare, meus irmãos, que logo de tacada, nós só podemos apresentar essas crianças a Cristo por meio do batismo. Não tem outro jeito, continua. Mas os discípulos repreendiam os que as apresentavam. Veja, apresentava para o batismo. Quem é hoje que repreende as crianças para não serem batizadas? Quem? Os protestantes. Eu não estou me referindo aqui aos protestantes mais antigos, né? Essas seitas mais antigas que batizam as crianças. Mas eu estou me referindo às seitas calvinistas que por heresia e engano, repudiam e impedem de levar as crianças a Jesus por meio do santo batismo. Isto está óbvio. Versículo 14. Vendo-o, Jesus indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, e não as impeçais, porque delas é o reino de Deus. Teologicamente falando, a criança só se torna, versículo 6, repito, do capítulo 3 de João, o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito. Então, se a criança que nasceu da carne, filho de pai e mãe terrenos, ela é batizada, se torna filhos de Deus. Uma das 3 razões teológicas do batismo. É aí que estava, Jesus disse, porque delas é o reino de Deus. Então, as crianças só podem entrar no reino de Deus se forem batizadas. Pagãos não entram no reino. Pagãos não entram no reino de Deus, na salvação eterna, na eternidade. Pagãos não entram. Então, quer dizer que a Sagrada Escritura está dizendo que tem que batizar as criancinhas. Eu estou usando aqui termos teológicos, tá? Para vocês compreenderem. Não tem como falar dos sacramentos não falar em termos teológicos. Teologicamente falando, os pagãos não entram no céu. Então, se Jesus está dizendo dessas crianças que delas é o reino dos céus, então exatamente por meio do batismo, teologicamente falando, que elas vão ser impregnadas no reino de Cristo, se tornar filhos de Deus pelas 3 razões teológicas do batismo. Capítulo 3 de Lucas, versículo 21. Capítulo 3 de Lucas é capítulo 2, por caridade, para não errar. Capítulo 3 de Lucas, versículo 21 e 23. Quando Jesus é batizado, o céu se abre. Então, quando a criancinha é batizada, o céu se abre para ela. Ela recebe o Espírito Santo. Veja que o 3 de João 5 diz: quem não renasce da água e do Espírito. Porque exatamente no batismo se recebe o Espírito Santo. Então, exatamente aquilo que Pedro vai dizer lá no capítulo 2 de Atos, versículo 38 e 39, dando catequese aos adultos. Ali ele batiza 3.000 pessoas. Ele vai dizer o seguinte: a promessa do batismo arrependei-vos, está dizendo para os adultos devem se arrepender e sejam batizados cada um de vós. E assim recebereis o dom do Espírito. Veja, recebe o Espírito Santo através do batismo. Jesus não recebeu? Quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, o Espírito desce sobre ele em forma corpórea como uma pomba. Segunda razão teológica do batismo. E terceira, a voz que vem do céu: este é meu filho amado. E aí o batizado, a criança, se torna filha de Deus. Isso já está óbvio, está claro que nós provamos lá no capítulo 16, 31, que a fé do carcereiro foi o suficiente para toda a sua casa ser batizada, salva pelo batismo. Portanto, nós somos justificados pelos sacramentos. Sem sacramento não tem como justificar, ou seja, entrar no reino de Deus. Justificado pelo batismo. Irmão Fábio, a pessoa foi batizada, está livre dos pecados, do pecado de Adão e Eva.
É claro que o Catecismo dos Apóstolos, chamado de Didaquê, vai dizer que há uma preparação para os catecúmenos, os neófitos, como hoje é chamado de catecúmenos, uma preparação, um jejum e tudo para o batismo. Do mesmo jeito, hoje faz os pais quando vai batizar as crianças. Tá óbvio, tá claro para nós? Então repare, meu querido irmão, que Jesus continua dizendo, olha só, versículo 15, em verdade vos digo, todo que não receber o reino de Deus com a mentalidade de uma de uma criança, nela não entrará. Veja aí. Por que tem que ter a mentalidade de uma criança? Porque a criança, ela teve a culpa original apagada e ela agora é o que? Santa. Porque ela não tem ainda consciência para pecar, para buscar o pecado. Então tem que ser como criança. Nós temos que lutar pela santidade. Olha só, Jesus continua dizendo. Versículo 16. Em seguida, ele os abraçou e as abençoou. Esse abençoou exatamente o sacramento do batismo. Quando o padre consagra, a consagração, profeta, sacerdote e rei com o olho do crisma, criança, impondo-lhes as mãos. Impondo as mãos. Veja, o padre abençoa, impondo as mãos, fazendo o sinal da cruz com o olho do crisma na testa da criancinha. Eu te consagro no ministério de Cristo, que é profeta, sacerdote e rei. Então somos consagrados, profetas, sacerdote e reis. Mas isso aqui, irmão Fábio, isso aqui todo mundo sabe. Você disse que ia mostrar a apologética, sim, eu estou só mostrando a introdução do vídeo. O vídeo vai começar agora. Vamos para o vídeo? O vídeo vai... Isso aí foi só a introdução. Romanos capítulo 5, versículo 12. Eu não sei se a gente não vai ficar muito grande o vídeo, eu não vou colocar na tela não, o vídeo vai ficar um pouco longo. Vejam só, em Romanos capítulo 5, versículo 12, está escrito: por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todo o gênero humano, porque todos pecaram. Pacatá! Veja, o primeiro versículo que eu estou mostrando para vocês já diz que por meio de Adão todos pecaram. Até mesmo aqueles que não cometeram a mesma falta de Adão, mas não cometeram o pecado com obras como Adão fez. Meus irmãos, está chegando o tempo das moscas aqui e a complicação fica um pouco complicada. Mas vamos lá, estou elegendo elas para gravar. Chega esse tempo, as moscas aparecem aqui que eu vou falar. Jeito é desse jeito. Mas vamos expulsá-las e danar veneno pelas... Né? Vamos para o vídeo. Então quer dizer, só esse versículo já mostra que por causa de Adão, todos pecaram. Ou seja, por causa de Adão, todos já nasceram no pecado herdado de Adão. Olha o que diz o versículo 14, presta atenção. Diz o seguinte: no entanto, desde Adão até Moisés reinou a morte. De Adão até Moisés reinou a morte. Veja. Mesmo sobre aqueles que não pecaram. Mesmo sobre aqueles que não pecaram. Veja, está falando de quê? Do futuro, ó. Mesmo sobre aqueles que não pecaram. A imitação da transgressão de Adão. Veja. O qual é figura do que havia de vir. Veja. Aqui está dizendo que é figura do que havia de vir. No futuro da nova aliança. Esse povo também da nova aliança iria nascer com a culpa de Adão. Mesmo não cometendo com obras, com atos, o que Adão cometeu. Mas o pecado de Adão se estendeu sobre todo o gênero humano. A Sagrada Escritura está dizendo que em Adão todos já nascem, mesmo... Veja, a Bíblia é clara, diz. Mesmo sobre aqueles que não pecaram. As criancinhas. As criancinhas ainda não pecaram com seus próprios atos, mas ela já nasceu com a culpa
de Adão e Eva. Prova essa que se você é uma criancinha que está se pondo de pé, começando a andar, dar os primeiros passos, se você colocar um cabo de vassoura na mão dela, daqui a um momento ela vai dar uma paulada na sua cabeça. Mesmo que seja inconsciente, mesmo que ela não saiba o que está fazendo. Por quê? Porque essa já é uma tendência por herança da culpa original. Se nós pegarmos aqui e nós vamos meditar todo esse capítulo 5, e nós vamos ver que esse capítulo 5, todo ele fala que já nascemos com essa culpa. Então, quando... E só frisando aqui, que a Santa Teologia, a tradição diz que aquelas crianças que apresentaram para Jesus tocar, uma delas era Santo Inácio de Antioquia. Olha que maravilha. Veja só, meus irmãos. Continua, ó. O versículo 15 diz: mas com o dom gratuito não se dá o mesmo que com a falta. Veja, com a falta, o que falta é? Com a falta do pecado de obra, com o pecado consciente. As crianças não podem fazer, mas ela já nasce com o de Adão. Ela nasce com o de Adão, mas não com o dela própria. Quando ela é batizada, o de Adão cai por terra. O de Adão é cancelado, o de Adão é jogado no mar do esquecimento. Depois ela vai cometer, no decorrer de sua história, seus próprios pecados. Pecados, perdão, Senhor, no ato penitencial não diz isso? Pecados por pensamentos e palavras, atos e omissões. Suas próprias omissões vão surgirem. Mas aquele de Adão e Eva, não. Aquele foi cortado no batismo. E vou mostrar com Bíblia. Segue o texto. Pois se a falta de um só causou a morte de todos os outros, a falta de um só, de Adão, a culpa original, causou a morte de todos os outros. Que morte é essa? A morte do pecado. E veja que logo todos nós morremos fisicamente. Olha a música chegando na câmera. Por quê? Porque a carne foi condenada. A carne foi condenada. Por isso a Sagrada Escritura diz que a carne e o sangue não podem entrar no reino de Deus. Porque ela é pecado. Ela é pecaminosa. Veja que os corpos incorruptos estão aí. Eles não foram para o reino. Estão aqui na terra. E os que viraram pó no cemitério. Segue o texto. Com muita mais razão, o dom de Deus o dom de Deus e o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Grava esse número, grava esse versículo, a parte B do 15. Outra vez. Com muita mais razão, o dom, grave isso, dom, o dom de Deus e o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo. O dom de Deus e graça. Espera aí, que dom de Deus é esse? Esse dom de Deus só pode ser dado por meio do batismo. Irmão Fábio, o que é que você está dizendo? Veja, o dom de Deus para salvar do pecado herdado por Adão, nesse texto é claro, é por meio do dom de Deus e benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos, universalmente, a todos, a crianças, adultos, moços, moças, como diz lá em Ezequiel 9. Então, para poder ser livre disso, tem que receber o quê? O santo batismo. E recebe o dom. Então, quando nós falamos em dom, no versículo 15, nós vamos remetermos a quem? A Atos capítulo 2, versículo 38, quando Pedro está dando a catequese aos adultos. Veja, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em Cristo, para a remissão dos vossos pecados. Veja, Pedro está dizendo
aqui para os adultos que eles, no batismo, serão arrependidos e no batismo cancelados seus pecados. Mas logo também vale para as crianças que eu estou mostrando que já nasceram com o pecado de Adão. Já nasceram com o pecado, com a culpa original, herdado, que assim Adão, quando ele pecou, ele espalhou a sua culpa para todo o gênero humano, como diz o verso 12, e o verso 12 de Romanos 5. Olha o que Pedro continua dizendo, ó. Para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí apareceu o termo dom, viu? Pois a promessa é para vós e para vossos filhinhos, e para todos aqueles que ouvirem de longe o apelo do nosso Senhor, apelo do Senhor, nosso Deus. Repare que Pedro está dizendo no versículo 39, receberão o dom do Espírito Santo. Repare de novo, o versículo 15 está dizendo, parte B, para ser cancelado esse pecado de Adão, que nós herdamos, só se cancela por meio do santo batismo. Outra vez. Com muito mais razão, o dom de Deus é o Espírito Santo. Receba o dom de Deus. Você escuta isso aqui no Crisma, não? O dom de Deus é o que? O Espírito Santo. Veja só. O dom de Deus, o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Veja, nem aconteceu com o dom o mesmo que com as consciências do pecado de um só. Aliás, as consequências do pecado de um só. Então não acontece isso com o dom. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Que as pessoas batizadas, que já receberam no batismo o Espírito Santo, esse pecado não pode mais reinar sobre elas. Pacata! Meus irmãos, eu estou mostrando. Eu ainda nem mostrei o recheio. Eu nem mostrei o recheio. Eu ainda vou mostrar o recheio. Nem mostrei o recheio ainda. Vejam só. Versículo 16. Continua. A falta de um só teve por consequência um veredicto de condenação. Essa condenação de Adão passou para todo o gênero humano. Todos aqueles que forem nascer vão nascer com o pecado de Adão. Repito o que diz a Bíblia aqui. Eles praticaram no ventre de suas mães o mesmo que Adão praticou? Não. Eles herdam de Adão. Nós herdamos de Adão. E então só no santo batismo isso é cancelado. E vou mostrar com Bíblia. Já estou mostrando aqui. Já mostrei. Mas, incrivelmente, terminando o capítulo 5, o capítulo 6 é a continuação. Onde vai falar ele no batismo. Todo no batismo. O capítulo 6 vai falar no batismo. É a catequese do batismo. Para cortar esse pecado herdado de Adão. Segue-se o texto. De novo. A falta de um só teve por consequência um veredicto de condenação. Ao passo que todos... De muitas ofensas, ao passo que depois de muitas ofensas. Então, quando uma pessoa não é batizada, ou então fica enrolando para não batizar seu filho, sua filha, ela está fazendo o quê? Ofendendo a Deus, porque ela está impedindo, não impeçam que venham as minhas criancinhas, está impedindo que ela se torne filho de Deus por meio do sacramento do batismo. Segue-se o texto. Ao passo que depois de muitas ofensas, o dom da graça atrai um juízo de justificação. O dom da graça atrai, olha o que está dizendo, o dom da graça atrai o juízo de justificação. Veja, juízo. Logo não recebendo o dom da graça, que é dado por meio do batismo, o Espírito Santo, então não tem como se justificar diante do juízo, ou ela morrendo no juízo particular de Cristo ou no universal. Não tem como se salvar. Só será justificada
por meio do batismo. Aonde Lutero destruiu isso, a justificação por meio dos sacramentos, para dizer que a justificação é unicamente por meio da fé, a sola fide. No entanto, nós vemos os protestantes se autocanonizarem em vida. Um protestante diz que já se perverteu, no linguajar dele aceitou Jesus, ele já está salvo, então ele pode pecar, ele pode fazer o que ele quiser. Ou seja, os protestantes se autocanonizam em vida. A Igreja Católica só canoniza um santo depois que ela morre, que se estuda cuidadosamente para ver se ela está na salvação eterna. É estudos e mais estudos em cima disso. Veja que primeiro, para ser declarado o quê? Servo. Servo, depois bem-aventurado, veja os processos, depois beato, depois canonizado. E nós vemos isso também na canonização bíblica. Então o que é que acontece, meus irmãos? A justificação mediante o dom da graça. O dom da graça que é dado de graça por meio do santo batismo. O Espírito Santo, repito, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. É o que o Senhor Jesus disse a Nicodemos em João capítulo 3, verso 5. Para Lutero só a fé. Mas espera aí, Lutero. E seus filhos? E suas filhas? Nós recebemos uma das 3 virtudes teologais no batismo de 1 Coríntios 13, 13. A fé. Recebemos 3 ali. Amor, fé e esperança. Mas nós já temos essa fé. Essa fé já foi dada porque ela acompanha o santo batismo. A graça do batismo cristão católico, verdadeiro e único, ela traz tudo isso, os dons efusos de Isaías 11. Então, sem os sacramentos não entra no reino. Agora você está dizendo que o batismo salva. O batismo nos abre a porta da salvação. Cabe a nós, no decorrer de toda a nossa vivência neste mundo, buscar sempre estar vivendo esse batismo. Por meio do maior de todos, por meio da confissão, por meio da Eucaristia, que é como da minha carne e bebe do meu sangue, tem a vida eterna. Eu vou recitar no último dia. Veja que a justificação e santidade, já para o protestantismo eles não entendem a doutrina católica, porque acha que a santidade católica ela é uma farsa, não acreditam em santidade. Nós acreditamos em justificação e em santidade. O protestantismo, numa maneira deturpada, só em justificação se autodenominam santos e salvos já aqui nesse mundo. Se canonizam a si próprios. Isso é um erro tremendo. A Bíblia Sagrada não mostra isso. A Bíblia Sagrada está cheia em todos os cantos. Que mesmo o sujeito, depois que ele teve um encontro com Cristo, mudou sua vida, foi batizado, se ele cometer pecados no decorrer de sua vida e morrer no pecado, ele vai ser condenado ao inferno. Não tem a menor dúvida disso. Agora que o batizado está revestido de Cristo, Gálatas 3:27 está. Está revestido para viver essa vida nova, assumir a vida nova em Cristo. Tanto que Colossenses 3:1 diz: se ressuscitaste com Cristo, buscaste as coisas que ela ressuscitaste com Cristo por meio do quê? Do batismo. Quem não renascer da água e do Espírito. Só ressuscita, que é a primeira ressurreição, é a conversão por meio do santo batismo. Para assumir uma vida nova, porque todo aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, 2 Coríntios 5, versículo 17. Logo você pega desse 17 ao versículo 21, vai falar da reconciliação. E através da reconciliação, através da confissão, arrependendo e buscando o Padre. Agora, logo se eu digo não tem pecado e eu vivo no pecado, como o protestantismo vive pecando, e eu conheço protestantes que pecam terrivelmente e diz que já estão salvos. Então é fácil nós vermos, detectar o erro, que não é pequeno, é grande, é claro. Então continua a Sagrada Escritura. Veja, o dom da graça atrai um juízo de justificação. Por meio do batismo, o dom. Já mostrei aqui, 2:38 arrependei-se cada um de vós, sejais batizados em nome de Jesus Cristo, e assim recebereis o dom do Espírito Santo. Dom é graça. Segue-se o texto. Verso 17 do 5. Se pelo pecado de um homem reinou a morte, por esse único homem,
muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Receberam o dom por graça, por meio do santo batismo. Ponga la lupa. Pare la oreja. Vê lo que vem. Veja, coloque a lupa. Preste atenção com seus ouvidos. Preste atenção. Veja o que vem agora. O versículo 18, escuta. Portanto, como pelo pecado de um só, esse quem é o pecado de quem? Um só de quem? Adão. A condenação se estendeu a todos os homens. Como é que é, irmão Fábio? Por um só homem, a condenação se estendeu para todos os homens. Se estendeu para todos os homens. Aqui está mais um versículo comprovando que a criança nasce com o pecado de Adão. E só é tirado por meio do santo batismo. Continua. Assim, por um único ato de justiça, que é o ato batismal, recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Pacatá! Por meio do quê? Dos sacramentos. Especificamente, o primeiro deles, o batismo. É quero per lo sovaquio. Olha o versículo 19, mais uma vez falar do pecado de Adão estendido para todos. Veja, assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores. Como é que é? Versículo 19 dos 5 de Romanos. Assim, todo pecado, assim como pela desobediência de um só homem, de quem? De Adão, foram todos constituídos pecadores. Irmão Fábio, você está usando esse texto belo para provar que a criança nasce com pecado, por isso ela tem que ser batizada. Mas um versículo que fosse mais amplo, um versículo que mostrasse com mais nitidez, com mais coragem. Sim, meu irmão. Vou mostrar. Veja, o próprio rei Davi, no Salmo 50, da tradução da Bíblia da Ave Maria, Salmo 50, versículo 7, ele diz assim, ó, Salmo 50, versículo 7, tradução da Bíblia da Ave Maria. Eis que nasci na culpa. O que é essa culpa que Davi está falando aqui? A culpa de Adão. Por quê? Por causa da desobediência de Adão, 5,19 aos Romanos, a igreja de Roma está dizendo que pela desobediência de um só, a desobediência de um só homem, foram todos constituídos pecadores. Meus irmãos, como é perfeita. Nenhuma seita protestante, nenhuma seita pode ver isso dentro da Bíblia Sagrada. Mas veja, a Bíblia Sagrada está falando da fé da Igreja Católica. A Bíblia Sagrada está falando da doutrina da Igreja Católica. Por isso a Igreja é perfeita. Só a Igreja consegue ver aonde estão os pecados. Através da Igreja, nós conhecemos a multiforme sabedoria divina. Efésios capítulo 3, versículo 10. Só por meio da Igreja. Como é perfeita a nossa Igreja. Como é santa. Como é reta a sua doutrina. Cada vez que eu gravo um vídeo desse, meu ouvido está mais perto da minha boca. Eu passo a ser mais apaixonado ainda pela doutrina dessa igreja. Eu passo a amar mais ainda a doutrina dessa igreja. Eu passo a me aprofundar cada vez mais ainda na doutrina dessa igreja, porque ela é perfeita. Aí está o motivo da igreja batizar as crianças. Primeiro, as crianças têm que crer. O próprio Jesus já disse isso, que, né, não tiraste o louvor da boca das criancinhas? E aí, a doutrina da igreja, lá no carcereiro, Paulo e Silas diz para o carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu, salvo por quê? Por meio do batismo, e a tua família por causa de tua fé, tua casa. Então, aí está, o pai creu, e por sua crença, sua família foi salva por meio do sacramento do batismo. É linda a nossa igreja, é linda. É linda demais, demais. Veja, outra vez, Davi diz: eis que nasci na culpa.
Minha mãe concebeu-me no pecado. Outra tradução diz: minha mãe já tinha me concebido no pecado. Ou seja, o que é que a Sagrada Escritura está dizendo? Quando a minha mãe me concebeu, eu já era pecador. Eu já estava com a culpa. Esse versículo aqui está dizendo. Então está assegurando para nós, meus irmãos, está assegurando esse versículo bíblico o que está dizendo o capítulo 5 da carta de São Paulo à igreja de Roma. Falando que já nascemos com a culpa original, com o pecado de Adão e sua esposa. Vamos seguir aqui? Veja só, versículo 19. Assim como pela desobediência de um só homem, Adão, foram todos constituídos pecadores. Como é que a criança vai nascer sem pecado? Não, repito, não dela, pecados dela própria, mas que ela já herdou de Adão. Todos foram constituídos pecadores. Crianças, adultos que não foram batizados. Então, um meio de se livrar disso é por meio do batismo. Como é que é, irmão Fábio? Um meio de se livrar disso é por meio do batismo. Verso 20, aí diz, ó, assim pela obediência de um só, Jesus, né? Todos se tornaram justos. Pela obediência de um só. Por isso Jesus disse, vocês têm que batizar todas as nações. Vá batizando. Vá catequizando todos e batizando. No capítulo 28, versículo 19 de Mateus. Porque ele sabe, e se a igreja entende isso, que Jesus ensinou, é óbvio, que é o meio de tirar essa culpa de Adão. Meus irmãos, terminando esse capítulo, já entra no capítulo 6, que é a continuação. Olha só, o capítulo 6 é a continuação do 5, diz, ó. Então o que diremos? Permanecemos no pecado? Olha só. Então, veja, já estou no capítulo 6 de Romanos. O capítulo 6 de Romanos está dizendo o quê? Então o que diremos? Olha, a continuação do capítulo 5. Então o que diremos? Permaneceremos no pecado. Que pecado é esse? O de Adão? Para que haja abundância da graça? Não, de modo algum. Nós que já morremos ao pecado, como poderíamos ainda viver nele? Já morremos a esse pecado. De que maneira? De que maneira? E esse daqui eu vou colocar na tela. Esse eu quero colocar na tela. De que maneira nós morremos para o pecado? Então não temos como nós permanecer nesse pecado, que é o de Adão. Desse jeito aqui, ó. Veja. Versículo 3. E versículo 4. Na tela, santo diretor. Aleluia. Ou ignorais que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Sim, fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivamos uma vida nova. Volta para mim, santo diretor, porque agora vai ser com as duas mãos. Agora, pacata! Aqui está. Eu disse que ia mostrar. E quando eu mostro com evidências fortes. Quando eu mostro pra valer. Não tem negócio de resenha. Não tem negócio de passar na mão na cabecinha. Não, talvez seja assim, não tem talvez. Quando eu mostro com convicção. Quando eu mostro com clareza e com certeza. É só você olhar o que São Justino Mártir diz. É só você olhar o que São Barnabé diz. É só você olhar o que grandes outros santos disseram, São Clemente, a respeito disso. A criança já nasce com o pecado de Adão e Eva. Ela herdou, porque a Bíblia diz, pela desobediência de Adão, todos foram constituídos pecadores. Ah não, irmão Fábio, a criança nasce sem pecado, depois de velha que ela vai herdar o pecado de Adão e Eva. É heresia, mentira, protestante. Porque o pecado, o batismo, tira essa culpa. Paulo diz no versículo 1, outra vez eu acho que você não entendeu o versículo 1 do 6. Então o que diremos? Permaneceremos no pecado para que haja abundância da graça? Não, de modo algum.
Mas já morremos ao pecado. De que maneira, Paulo, nós morremos ao pecado? Veja, como poderíamos ainda viver nele? Esse de Eva, de Adão e Eva? Como? De que jeito? Fomos sepultados. Ignorais que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Aí está, fomos batizados em sua morte. O batismo, quando nós somos batizados, quando a criança é batizada, ela é impregnada na morte de Cristo. Quando ela termina de ser batizada, ela ressurge como nova criatura. Como Jesus ressuscitou, como nova criatura. É o que diz o versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele em sua morte pelo batismo, para que como ele ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim nós também vivemos uma vida nova. É a primeira ressurreição só se dá pelo meio do batismo. Então, Colossenses capítulo 3, verso 1 diz: ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas lá do alto. Ou seja, todos vocês batizados, buscar as coisas lá do alto. Pacatá! Meus irmãos, eu mostrei com Bíblia Sagrada, eu mostrei com evidências claras. Na culpa eu já nasci. Antes de minha mãe me conceber, eu já era pecador. Eu já tinha pecado. Porque está falando de que de Adão e Eva até o povo veterotestamentário, Davi dizendo isso. Até o povo veterotestamentário sabia disso. Só Lutero e suas filhas não sabem disso. Entende agora quando Jesus diz: deixai vir as minhas criancinhas? Nós começamos lá em Marcos 10. Deixai vir as minhas criancinhas, só pode ir por meio do batismo? Porque delas é o reino. Que renasceu do Espírito é Espírito. Meus irmãos, não esqueça aquele like, se inscreva no canal, compartilhe essas apologéticas para os seus grupos, para católicos. Só lembrando que essas apologéticas é para católico. É para formar o nosso povo que se perde por falta de conhecimento. Católico só vai para a seita se não tiver conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6. Meu povo se perde por falta de doutrina. Então, vamos salvar os que ainda podemos salvar, por graça de Deus. Deus abençoe a vocês. Inscreva no canal, compartilhe, comente. Não esqueça aquele joia. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.